Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa 62 Minutos, nosso encontro para fechar o domingo com uma análise dos principais acontecimentos da semana. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos, e também pela TV Jovem Pan. Deixa eu dar primeiro boa noite para Fabiana Barroso, que é a co-host deste programa. Ela já cumprimenta todo mundo. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paulo Figueiredo, que vai aparecer. E boa noite, Alan. É isso aí, eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos no YouTube. A sua inscrição é muito importante para que esse nosso debate em defesa da liberdade, mostrando os fatos sem narrativas, sem maquiagem, chegue a mais e mais pessoas. O 62 Minutos é um programa que faz um contraponto à cobertura parcial do consórcio de imprensa. Então, compartilhe com seus amigos, também convido a seguir os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Getter, no Instagram. Lá é @P62Minutos. Tem sempre conteúdo extra e a sua participação vai ser registrada nos 2 minutos finais do programa de hoje. Antes, então, da gente introduzir aqui o primeiro assunto, quero o boa noite oficial do Alan Gani. Boa noite, Silvio. Boa noite, Fabi. Paulo, um grande prazer estar aqui com vocês. Paulo Figueiredo, aí nos Estados Unidos, seguramente não faz o frio que desde sexta-feira está aqui no Brasil. Tá um calor carioca aqui na Flórida, de forma que eu já estou bastante adaptado nesse verão. Mas eu queria, Silvio, aproveitar e reforçar as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse domingo, ou que estão nos assistindo depois do programa no domingo, que se inscrevam muito no nosso canal. O programa passa na TV Jovem Pan, no canal da Jovem Pan, mas é importante que elas se inscrevam no canal do programa 62 Minutos, para que isso dê mais relevância ao programa. Nós tentamos aí chegar aos 100 mil inscritos. Eu quero botar mais uma outra plaquinha dessa do YouTube na parede. Então, é importante reforçar o pedido para que as pessoas se inscrevam no canal do programa. Porque às vezes elas se confundem. Estou inscrito no canal da Jovem Pan, eu estou vendo pela TV. Mas quem puder dar essa força de, inclusive, curtir o vídeo, sempre ajuda um programa que passa no YouTube. Lembrando que os 62 Minutos é uma produção independente. Então vamos lá, a eleição começou para valer, o calendário corre, são 40 dias mais ou menos para o primeiro turno, os candidatos estão nas ruas. Quer dizer, nem todos, né? Alguns preferem as manchetes da imprensa, que publicam pesquisas e mais pesquisas. A semana foi marcada justamente pelos placares da imprensa que já elegeram o ex-presidente Lula. Há casos em que o mesmo grupo empresarial faz a pesquisa, publica a pesquisa e checa os números da pesquisa se for necessário. Aí não tem margem de erro, não é mesmo? Então vamos lá. Fabi, um resumo dessa primeira semana, dessa largada, na sua opinião. Deu para sentir o tom de como serão essas eleições. Achei bastante forte as coisas que aconteceram tanto nas ruas, como o discurso bélico do consórcio, que não para, né? As manchetes a todo tempo, é só ataques. E aí tivemos uma novidade essa semana de um vazamento de um grupo de WhatsApp. Importante, eu só queria deixar a legislação, tá? Ninguém pode vazar print de conversas privadas, isso é contra a lei, mesmo que você seja um jornalista. É importante salientar isso, porque o pessoal está vazando, tirando do contexto e expondo aí conversa de pessoas, mesmo que tenha sido feito por um membro do grupo de WhatsApp. Pela legislação, ele como se fosse o sigilo, comparado ao sigilo constitucional. Então, é grave, é um crime grave, e espero aí que os jornalistas saibam disso, e se não souberem, espero que os ofendidos processem o pessoal do consórcio, porque isso não é legal de se fazer. Alan, uma coisa que a gente já observa nesse começo, né? Eu estou dizendo começo, no Brasil a eleição começa no primeiro dia de que o presidente, por exemplo, assume a faixa, o governador já começa a eleição de alguma forma. Mas agora é o calendário oficial, desde o dia 16 pode colocar o bloco na rua, divulgar os números, todo mundo está sendo, inclusive, inundado aí pelos aqueles santinhos virtuais que estão chegando pelo Instagram, pelo Twitter, com o número dos candidatos, e a partir do dia 26 também vai começar aquela enfadonha
enfadonha campanha na televisão e no rádio, que a gente já conhece muito bem. Mas algo que já deu para perceber é o presidente Jair Bolsonaro, falando da eleição mais importante, né, a eleição presidencial inicialmente, tem se mostrado como ele é, né? Já comeu pastel, já fez mais uma motociata, inaugurou a campanha, isso foi muito simbólico, no local onde ele sofreu o atentado à faca, em Juiz de Fora, né? Em setembro de 2018. E o ex-presidente Lula, o que a gente tem visto é aquele bom e velho comício com uma plateia domesticada. Ali estão sindicalistas, né, os cotistas, alguns artistas também, por que não, né? O pessoal de esquerda, ele tem feito uma fala direta para o público dele, não anda na rua, a gente não vê ele fazendo nenhuma caminhada na Avenida Paulista, por exemplo, a céu aberto, né? Pois é, né? Quem que está com o Lula? A velha política, todos aqueles políticos que foram presos pela Lava Jato e hoje eles estão soltos. A mídia, o consórcio está com o Lula, né? Agora, a população de verdade, pessoal real, trabalhador, não está com o Lula. O Lula não sai na rua. Tem vários vídeos onde ele sai, ele é vaiado. Então, assim, para mim isso é um grande indício, um grande indicativo que existe um descolamento entre as pesquisas e o candidato que lidera. Porque, peraí, se você tem, e segundo o Datafolha poderia ganhar no primeiro turno, então ele teria uma grande popularidade, poderia sair na rua, seria ovacionado, mas muito pelo contrário, ele só tem apoio aí dessa imprensa moribunda que distorce fatos, tem apoio do Supremo Tribunal Federal, né, tem apoio de uma parte aí do Congresso Nacional, mas da população mesmo que vota, o grosso não tem apoio, né? Então isso chama atenção, e vamos lembrar, eu fiz um exercício na semana passada, né? Eu peguei as pesquisas de 2018, como a intenção de voto do Bolsonaro, 20%, 21%. O Lula tinha 37%, que ainda aparecia nas pesquisas, né, antes da decisão dele não poder concorrer e tal. E aí depois o Bolsonaro continuava aí com esses 20, 30, e aí foi quase eleito no primeiro turno, né? Então tem um grande descolamento do que acontece com as pesquisas, né? Exato, a gente vai falar daqui a pouco também sobre, você falou do Supremo Tribunal Federal, né? Mas também da posse no TSE, é um tema que a gente vai tratar. Mas antes, Paulo Figueiredo, eu queria fazer uma aposta com você, eu queria apostar dinheiro que o Datafolha, esses números não vão aparecer no dia 2 de outubro, você topa? Eu topo apostar junto com você. Eu tentei fazer essa aposta com o Guga Noblar no Morning Show e ele fugiu igual o diabo foge da cruz. Eu fiz uma proposta bastante simples para ele. Falei, você não acredita na pesquisa do Datafolha? Ele falou, acredito. Falei, então tá bom, eu aposto o dobro da margem de erro com você, que quando chegar perto da semana da eleição, o Bolsonaro vai encostar no Lula rapidinho. Você vai ver? Não, eu aposto na boca de urna. Ou seja, admite a mentira das pesquisas. Mas depois eu acho que vale a gente falar de Datafolha e lembrar algumas coisas que acontecem a respeito das pesquisas e opiniões que alguns políticos têm a respeito das pesquisas. Depois eu acho que vale a gente falar de forma detida a esse respeito. No momento, eu quero chamar a atenção para o ridículo que é nós estarmos falando agora começou a campanha eleitoral. E o ridículo acontece por conta da legislação e os entendimentos dos nossos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, né, que fazem o Brasil fingir que não existe campanha política, que não existe discussão política, e fica todo mundo fazendo campanha velada, e agora subitamente começam as campanhas. Ora, isso é uma vergonha. Tem que deixar o povo discutir eleição o tempo que o povo quiser discutir eleição. Eleição é o caminho pelo qual nós fazemos e construímos a democracia. Então, se a gente quiser passar 2, 3 anos, 4 anos discutindo eleição, a gente vai passar 4 anos discutindo eleição e não vai ser um órgão, uma canetada de um burocrata que vai determinar isso. Hoje nós vivemos um caos e uma insegurança jurídica eleitoral, uma quantidade, uma enxurrada de candidaturas sob júdice, uma dificuldade completa de entendimento do que pode e o que não pode, imposição de regras para certas emissoras que não valem para outras, se é que vocês me entendem. E, aliás, se for para falar disso, de emissora, de imprensa, eu quero chamar a atenção para alguns fatozinhos da cobertura da imprensa nessa semana. Porque na semana passada, nós discutimos um pouquinho
sobre o chilique que a mídia moribunda acabou dando por conta do sucesso, enorme sucesso, das entrevistas do presidente Bolsonaro em podcast. E a imprensa ficou revoltada, teve até durante essa semana uma discussão bacana entre o Rica Perrone e o Guga Noblat, que eu gostei, me diverti bastante assistindo. Mas nessa semana, o chilique que me chamou a atenção foi o chilique dos derrotados na matéria publicada na revista Piauí, do Grupo Folha, esculhambando aqui a Jovem Pan, cometendo várias injustiças e, inclusive, atacando especialmente os nossos colegas no Pingo nos Is, que é hoje o programa político na rede de notícias de noticiário brasileira de maior audiência, um estrondoso sucesso de audiência que agora já começa a sofrer influências das determinações e dos entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, a Piauí publicou uma matéria falando sobre suposta parcialidade, mudança de opinião no Pingo nos Is, falou um monte de mentiras sobre a Jovem Pan, e eu queria aproveitar aqui o espaço para parabenizar o meu colega, o nosso colega Caio Coppola, pela brilhante resposta que ele deu no Boletim Coppola, inclusive explicitando que a Jovem Pan, primeiro, recebe menos dinheiro agora, durante o governo Bolsonaro, do que recebia, e é bem pouquinho mesmo, do que recebia no governo do Lula. Agora, nos governos do PT, a Folha de São Paulo chegava a receber mais de 200 milhões de reais. Mais de 200 milhões de reais, e o Bolsonaro cortou essa mamata. Ainda assim, a revista Piauí do Grupo Folha, né, bancada por herdeiros de banqueiros em associações sem fins lucrativos, afinal quem lacra não lucra, mas ainda assim resolveram atacar a Jovem Pan. Tomaram uma resposta que eu acho que tem que entrar para a história do jornalismo brasileiro. No final das contas, esse foi um dos grandes destaques dessa semana da cobertura de imprensa. Mas eu queria terminar com mais uma, que chegou nesses últimos dias, quando o presidente Bolsonaro resolveu zerar e baixar impostos de vários produtos, inclusive suplementos alimentares, que são importantes para as pessoas que praticam exercício. Eu sei que a esquerda hoje em dia ama a obesidade, faz uma ode à obesidade, que é um problema que leva a problemas de saúde muito graves, uma das maiores causas de morte, segundo a Organização Mundial de Saúde. O presidente Bolsonaro cortou durante essa semana impostos de vários produtos, vários suplementos alimentares, inclusive o whey protein. E o que sai na parte de saúde aqui de um veículo de imprensa? Com o imposto zerado por Bolsonaro, o whey protein pode trazer riscos à saúde. Ou seja, é só o presidente Bolsonaro zerar o imposto que imediatamente o whey protein começa a fazer mal à saúde. São os mesmos veículos que botam a mulher obesa, em caso de obesidade mórbida, estampando a revista dizendo que ela está super poderosa. Não dá para dizer que ainda tem jornalismo, Silvio. Você queria falar alguma coisa? Não, eu lembrei de outra do consórcio há pouco tempo, porque a seleção perdeu o brilho, a vontade de jogar futebol por conta do Jair Bolsonaro. Eu não sei como é que eles fazem essas ligações. Essa do Whey é sensacional também. É verdade, absolutamente ridículo. Eu fiz várias anotações aqui enquanto o Paulo falava. A gente tem vários fios aqui para puxar, mas, né? Especialmente o das pesquisas, porque a gente recebeu vídeos, aliás, você pode mandar pelo Twitter, pelo Instagram, sugestões para o nosso quadro, que é sucesso aí de audiência, Internet Não Esquece. Então, a gente vai mostrar um agora do Roberto Requião, que concorre ao governo do Paraná nesse ano, ele é candidato ao governo pelo PT, foi senador também pelo Paraná. Vamos lá. O senador, eu falo senador, governador, dá para intitular de qualquer maneira. Nós estamos observando agora nas pesquisas que estão apontando, pelo menos o que se passa por aí, que o Ratinho Júnior estaria praticamente sendo eleito no primeiro turno da eleição. O que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não acredita nesse quadro? Não tem que reverter nada. Pesquisa, Helder, você sabe. Você não é um meninão, você é experimentado. A gente compra na empresa de pesquisa. Carne compra no açougue.
E aí essas manchetes são manchetes que publicadas no dia 28 de setembro de 2018. São pesquisas feitas é uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha no dia 28 de setembro de 2018, portanto, ali na boca do primeiro turno, muito próximo do primeiro turno da eleição, mostrando que, num eventual segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro perderia de todos os candidatos. Aliás, inclusive aqueles que sequer chegaram a 2 dígitos, ele perderia para eles. Ou seja, o Fernando Haddad, àquela altura, segundo as manchetes, né, desse Instituto de Pesquisa e dos veículos que pagam por essas pesquisas, que divulgam essas pesquisas, e aliás, hoje em dia são quase todos, né, da mídia mainstream, aí, da velha imprensa, o Fernando Haddad seria o presidente do Brasil, Fabiana. E por falar em Fernando Haddad, eu só queria fazer o link aí com o Paulo Figueiredo falou, o Haddad fugiu, né, da sabatina da Jovem Pan, fujão. Então, porque o Caio Coppola também fez um vídeo pela Jovem Pan sensacional, que o título é Haddad fujão, é mesmo, né? Então, o fujão, ele está na frente também de todas as pesquisas aqui em São Paulo, e pelo Instituto Datafolha. O Datafolha, é importante a gente lembrar que quem pagou essa pesquisa? A Globo. Né? Não dá para disfarçar, não dá para dizer que não é enviesado, gente. A Globo passa o dia inteiro caçando assunto para falar mal do governo e para falar mal também frontalmente ao presidente Bolsonaro, e tudo que se coloca, né, por melhor que seja a ideia, por mais que esteja fazendo coisas positivas ao Brasil, eles conseguem achar algo falho. Então, a gente já fez a brincadeira do MAS, mas isso está ficando algo realmente, né, a imprensa já morreu, mas continuar viva porque consegue ter dinheiro para pagar pesquisas. Isso é muito importante. E eu sempre saliento para as pessoas aprenderem a ir no site do TSE e ver como que é feita essas pesquisas, quais são as perguntas e quem foi que pagou. Está lá, gente, é aberto. Essa lei da transparência aí vale, e é para a gente realmente explorar isso como cidadão. Então, façam isso, porque a gente vê que as ruas não estão coadunando com os números. E eu quero ver o Datafolha fazer esse ajuste, porque o número aí já diz que o Lula estaria eleito, né? Com essa margem é muito difícil alcançar pelo número de dias que nós temos à disposição para poder fazer a eleição. Então, veremos, e depois ninguém vai dizer que a gente não disse, a gente não vai desdizer, né? É verdade. Aliás, universidade nenhuma no Brasil, talvez até nos Estados Unidos, lá o Paulo pode dizer depois, formou tantos cientistas de dados como tem hoje na imprensa brasileira para analisar essas pesquisas, né? Porque depois daqueles placares olímpicos da Covid, né, que, vocês se lembram, né? Poxa, é triste, é óbvio, mas vocês se lembram que a imprensa fazia ali, noticiava, já alcança não sei quantos mortos, já atinge, né? Era algo realmente de recordista. E agora o que a gente vê é uma inundação de pesquisas, tem a pesquisa do dia, né? Então, assim, qual sai hoje? Hoje tem, e amanhã, segunda, a segunda já tem a tal, então vamos dar uma olhada para ver. E aí criaram a figura do liquidificador de pesquisas também, que é aquela, você junta todos os números, coloca ali, chacoalha com alguma fórmula que não fica muito clara qual é, e você tem um denominador comum, né? Para usar uma metáfora e divertir quem está fazendo companhia para a gente aqui no domingo à noite, acompanha o futebol, né, Alan? O Alan gosta de futebol, por exemplo, eu também. Então você pega os resultados do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Sul-Americana e diz, o seu número é este. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Você fazer essa média assim não faz muito sentido, porque são metodologias diferentes e, pelo que mostra, metodologias ruins. Então você está pegando metodologias ruins, porque ultimamente tem errado para burro essas pesquisas, e aí você faz uma média de dados que são ruins. Isso que a Fabi falou é super importante. Quem paga a pesquisa? Porque a gente sabe que em demais áreas da ciência existe um conflito de interesse de quem está pagando e do pesquisador. Não estou falando que isso sempre ocorra, mas é um tema clássico, porque a pessoa não precisa nem pedir o que ela quer, já está subentendido. Isso é um problema clássico, a gente chama de conflito de agência, ocorre em mercado financeiro também. Tem uma famosa cena no filme A Grande Aposta,
Falam, mas essa situação ruim, estava evidente que ia ter uma crise americana, questionam uma das pesquisadoras da agência, ela fala assim, bom, se eu não der a nota que eles querem, esse pessoal, os banqueiros atravessam a rua e vão comprar da outra agência. Por que isso não pode também ocorrer com pesquisa eleitoral, dado que esses veículos de imprensa que estão encomendando a pesquisa, eles têm uma posição clara, dadas essas notícias de jornais, como o Paulo acabou de trazer, essa do E, eles têm uma torcida clara. Então, às vezes não precisa nem ser dito, já está subentendido para dar determinado resultado. E não é na canetada, não é alterando o número. Tem técnica de manipulação para você induzir, questionário, amostragem, para você induzir aquilo que quer. A verdade é, as pesquisas elas têm errado, erraram grotescamente na eleição do Dória em São Paulo, na eleição do Aécio erraram, na própria eleição do Jair Bolsonaro, nas eleições americanas no Trump, o Paulo pode falar melhor do primeiro mandato lá do Trump, quando ele ganhou, erraram, todas diziam Biden, foi vergonhoso, né? E deu Trump, enfim. Então vamos pegar desse erro para eu puxar mais um fio aqui, jogando para o Paulo, que é o seguinte, você citou belos exemplos aqui no Brasil e citou o Trump. Aqui no Brasil, um exemplo mais recente, a última eleição municipal, e aí eu vou me referir ao Instituto Ibope. O Instituto Ibope, por exemplo, na véspera do segundo turno, ele apontava que a Manuela Dávila, do PCdoB, deveria ser eleita prefeita de Porto Alegre. O que aconteceu? O eleitor foi para a rua, em Porto Alegre. Porto Alegre tem mais de 1 milhão e 200 mil eleitores. O Ibope ouviu cerca de 800 pessoas e concluiu que a Manuela estava eleita. O eleitor saiu já imaginando isso. Teve reunião na véspera da Manuela com o seu QG, já indicando, olha, você vai ser meu secretário de finanças, você fica com assuntos sociais e por aí vai. O Sebastião Melo, do MDB, foi eleito prefeito de Porto Alegre com 10 pontos de distância. Então, após a eleição, a diretora do Ibope deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, do grupo RBS, pedindo desculpas ao eleitor da capital gaúcha e dizendo que aquilo era um caso para ser estudado, que os seus cientistas de dados deveriam parar para refletir o que tinha acontecido. E o mesmo instituto e os seus irmãozinhos, que a gente tem falado os nomes aqui, erraram em Recife, erraram em Vitória, entre outras praças. O Ibope foi fechado. E essa mesma diretora abriu um outro instituto, que chama-se IPEC, cujas entrevistas e os resultados e as pesquisas foram divulgados nessa semana pela Rede Globo e por outros veículos de comunicação. E para citar o Datafolha, e aí já sigo com você, Paulo, é uma questão de um instituto de um mesmo grupo que pesquisa, um jornal do mesmo grupo publica, o portal de notícias, que é grande, do mesmo grupo, publica, e se precisar checar, a agência Lupa, que é do mesmo grupo, checa. E a Piauí faz a matéria que você citou. Não tem margem de erro. Não, checa, é isso. Você completou o ciclo absolutamente perfeito. Ainda tem que lembrar que a Rede Globo pagou por esta pesquisa do Datafolha perto de R$500 milhão ao Grupo Folha. 473.780 foram os números que mostravam que estavam disponíveis. Então, além de tudo, tem um interesse financeiro, né? Se você for somar os valores recebidos publicitários pelo Grupo Folha durante os governos do PT, incluindo o governo Dilma Temer, né? O governo Dilma Temer vice eleito na chapa da Dilma, você está falando de um faturamento sem atualização monetária de mais de R$500 bilhão. Então, se você acredita numa pesquisa contratada pela Rede Globo onde o Datafolha, onde esse grupo é contratado pela Rede Globo para dizer qual vai ser o resultado da eleição, e você acredita nisso, eu vou usar o termo do Requião, você é um meninão. Você já não é um homem, você é um meninão. Acreditar numa coisa dessas é um meninão. Agora, eu queria que os problemas nos institutos de pesquisa, que vêm perdendo a sua credibilidade, fossem exclusivamente no Brasil. Mas os erros estão nos Estados Unidos, como o Alan mencionou muito bem, e sempre, olha só, errar é normal, mas sempre para a esquerda, o que está acontecendo que erram sempre para a esquerda? Então eu vou dar alguns números aqui para vocês.
nas pesquisas para o Congresso aqui nos Estados Unidos, nas últimas eleições de 2020, a margem média de erro foi 4 pontos favoráveis aos democratas, tá? À esquerda, democratas à esquerda aqui nos Estados Unidos. 4 pontos, tomando a média das pesquisas. O YouGov, que é um instituto muito conhecido, utilizado aqui nos Estados Unidos, errou em média 9 pontos. Média, isso que você está falando do Datafolha de 10 pontos, aqui a média do erro do YouGov foi 9 pontos em favor dos democratas. Eu vou pegar aqui para vocês, para variar, para dizerem que eu não sou implicante, as pesquisas que até a Fox News, que é uma rede supostamente de direita, contrata. A média de erro das pesquisas deles pros estados. Arizona, 9,65 pontos de erro em favor dos democratas. Ohio, 9,6. Flórida, 9,2. Michigan, 7,14. Wisconsin, 6,5. Nevada, 6,3. Pensilvânia, 6,3. Nacionalmente, média, errando sempre a mais para a esquerda, 4,65. E aí eu acho o seguinte, errar, de novo, errar é humano. Errar sempre para a esquerda tem algo de errado. E eu, além da tendência e do viés de entrevistador, de viés de questionário, de viés de instituto, eu admito que há uma questão técnica, que é uma questão de ordem técnica e estatística que precisa ser observada. Essas pesquisas, de um modo geral, observam e entrevistam, não é só de descredibilizar instituto, eles entrevistam, em média, o Ibope, se eu não me engano, fez 142 municípios, o Datafolha fez pouco mais de 300. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. E aí eu gostaria de pegar um número para vocês. Eu não vou citar um número direto, porque é um número interno, mas eu posso dizer a vocês que o presidente Bolsonaro, nos municípios que tem de 15 a 50 mil habitantes, ele tem uma margem superior a 14 pontos. De 50 a 200 mil habitantes, ele continua com uma margem bastante grande. E quando você começa a municípios acima de 200 mil habitantes, aí sim, estatísticas de institutos que eu confio, inclusive, mostram que o presidente Lula tem uma pequena vantagem. No final das contas, por que isso é importante? Porque há um descasamento entre as pessoas das pequenas cidades do Brasil e o modo como elas vivem e as pessoas nos grandes centros urbanos. Quando você pega essas pesquisas, como essa do Datafolha, que utilizam a metodologia de ponto de fluxo, ponto de grande fluxo, né? Você coloca uma pessoa num lugar onde há uma grande circulação de pessoas dentro de um grande centro urbano, isso, por si só, hoje, considerando o descasamento entre grandes e pequenos municípios, invalida tecnicamente uma pesquisa. Então não se trata nem de um questionamento do viés das intenções. Eu estou dizendo, tecnicamente, matematicamente, que está errado, que os números estão errados. E isso pode explicar uma parte desse desvio global sempre em favor da esquerda. Pode explicar, pelo menos parcialmente, uma parte desse desvio global sempre em favor da esquerda. É verdade, e recentemente, eleição anterior aí, majoritária, né, para presidente e governadores, por exemplo, esses institutos não colocavam o Wilson Witzel no segundo turno, lá no Rio de Janeiro. Ele ganhou a eleição, depois foi empichado, mas ganhou a eleição. Romeu Zema não estava no segundo turno em Minas Gerais e ganhou a eleição em Minas Gerais, tem grande chance de ser reeleito agora, até porque Minas é um verdadeiro país, do ponto de vista de demografia. O norte de Minas é muito pobre, a região Vale do Jequitinhonha, muito próximo do norte e do nordeste brasileiro, não tem nada a ver com o sul de Minas aqui, cujo eleitorado tem mais as semelhanças do eleitorado de São Paulo, do Paraná, por exemplo, né? Então, assim, é muito complicado falar de tudo isso. Mas, olha, girando um pouquinho mais ainda sobre a eleição, queria trazer aqui para a nossa mesa um pouco dos temas que estão sendo debatidos nesse início de campanha oficial, né? Como a gente bem lembrou aqui ao longo do programa, a campanha já tem 4 anos praticamente, 3 anos e 8 meses, né, de duração, mas oficialmente no calendário dos senhores da Corte Superior Eleitoral, vamos falar deles já, né? Ela está rolando. E um dos temas que chama a atenção, Fabi, é a religião. Né? A esquerda, ela se lembra da igreja, ela se lembra de rezar, né? Sempre em campanha eleitoral. Tem a clássica foto do Fernando Haddad, a Manuela e companhia rezando, né? E agora a gente vê o Lula rezando em comício,
rezando em comício. A gente vê o Lula falando da Bíblia, né? Falando de Deus. Então, e cercado de pessoas que falam exatamente o contrário. Teve um dos eventos em que uma professora de esquerda chama, né, de máfia, né, não é exatamente máfia, de facção criminosa, né, de que as igrejas são milícias, ali ao lado, e depois ele vai falar da Bíblia. Então, quer dizer, é impressionante que a religião, como o presidente Jair Bolsonaro, todo mundo conhece o presidente Jair Bolsonaro por citar a Bíblia, por citar versículos bíblicos, né? Então o Lula agora resolveu que a religião é importante também, né? Então, isso é um dado importante para a gente não esquecer quando não for época de campanha. O que isso significa? Quando falam assim, o Estado é laico, tá? O Estado é laico, mas os brasileiros, a maioria realmente é cristã. Tanto é que a própria esquerda tem que se render a essa bandeira quando chega nas eleições e fica essa hipocrisia danada. O presidente Bolsonaro é um bom exemplo, porque ele não somente citava versículos bíblicos, mas o tempo inteiro do governo dele começou com uma oração, para quem lembra, e eles tem várias e várias cenas, em momentos difíceis, dele frequentando a igreja, às vezes até sozinho. Às vezes eu lembro de uma cena com o Carlos Bolsonaro, ele sempre estava no meio, e aí ele abraça as duas bandeiras, porque quem divide também isso é a esquerda, entre protestantes e católicos. O presidente Bolsonaro, né, a Michele, ela é protestante e ele é católico, então ele consegue unir essas duas bandeiras. E nós tivemos essa semana que ouvir, né, com muito mau grado, um Deus te abençoe do Lula. É a maior hipocrisia que existe, porque ele fala, Deus te abençoe, mas eu gostaria de saber que Deus é esse, porque ele se coloca na figura de Deus. Então, eu acho que isso faz muito mal. Se fosse sincero, né, acho que Jesus veio para os perdidos, mas a pessoa precisa querer. E acho que não é o caso do ex-presidente Lula, que tem sido alguém que vem atacando frontalmente, depois falam para a gente provar, né? Então não vou falar algo pontual, então vou apontar o coleguinha dele da Nicarágua, que está praticando nesse exato momento a cristofobia, fechando emissoras de rádio que falam de Jesus e prendendo padres. Olha que coisa bonita, né? Depois vão falar aí e vão tentar fazer aquela cena que a gente viu também do Ciro Gomes com uma santa entrando na igreja. Precisa muito mais do que isso, precisa ser de verdade, porque o que falta é combinar com o povão, e o povão sente quem é de verdade e quem é de mentira. Numa cena dessas de um esquerdista entrando na igreja, vimos um vereador no sul do Brasil, né, atacar quem estava dentro de uma igreja católica. Agora, Alan, pode ter certeza que terminou a apuração, esse pessoal que está rezando por ocasião vai falar em aborto, né? Até porque está, de alguma forma, ali no programa, nas diretrizes de governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, eles vão falar de aborto. Você viu o Marcelo Freixo também dizendo que agora, além de rezar, ele também é contra a legalização das drogas, que ele era a favor. Daqui a pouco ele vai ser a favor da ordem, da polícia, né? Prender black blocs. Não duvido que ainda tem 40 dias de campanha. Não dá ideia. Não dá ideia, Alan. Pois é um absurdo, né? Porque assim, o grande inimigo da esquerda, essa esquerda moderna, a escola de Frankfurt, não é mais o capitalismo. Aliás, eles gostam de mamar no capitalismo, né? De usurpar o capitalismo. O grande inimigo são os valores conservadores. E os valores conservadores, é claro que estão ligados à base da civilização ocidental, que é a cultura judaico-cristã, e aí não dá para falar do cristianismo. Por isso que o cristianismo e todos os seus pilares são tão atacados pela esquerda. Mas daí chega a época de eleição, todo mundo quer voto, né? E aquele povo que era tão demonizado, o evangélico, que sempre é tratado como um ignorante, né? Uma pessoa atrasada, aí coloca o rótulo de antivacina, de negacionista, disso e daquilo, aí chega na época da eleição, imagina, né? Precisamos aqui do seu voto. E aí a gente começa a ver esses absurdos, né? Do caso do Marcelo Freixo. Na eleição passada teve aquela cena revoltante da Manuela Dávila, que você citou, né? Não foi a Manuela Dávila no início do programa, ela tomando a hóstia, entrando na igreja. Comunista, junto com o Fernando Haddad, se não me engano, né? Entraram e tomaram a hóstia ali, e acho que nem poderiam estar tomando
a hóstia, fazendo aquele ritual todo, né? Então, assim, não é hipocrisia, é um cinismo muito grande. E aí, Paulo, o que você me diz desse pessoal que aprendeu a rezar? Esquerdista só reza em 2 ocasiões, turbulência de avião e véspera de eleição. São as 2 ocasiões. Se você achar que o avião vai cair, eles rezam, ou então a eleição. E dá até para fazer uma analogia com o avião caindo para muito candidato de esquerda, conforme a economia vai despiorando e conforme os números do presidente vão subindo, inclusive até, imaginem vocês, no Datafolha. Para estar subindo no Datafolha tem que estar subindo muito, né? Eu entrevistei aqui nos Estados Unidos uma vez o padre Frank Pavone, que é o diretor nacional dos padres da Associação dos Padres pela Vida. Ele é o diretor da Associação Nacional dos Padres pela Vida. E eu perguntei a ele, porque o Joe Biden também se diz católico, e ele diz, olha, é impossível hoje alguém ser de esquerda e ser católico. As pautas são muito diversas. A questão do aborto, onde a posição da igreja é clara e a posição do Lula não é tão clara porque ele voltou atrás do que ele disse em vídeo, não é verdade? Mas tem várias outras questões. A forma como a esquerda lida com a questão das drogas, a forma como a esquerda vê a família, que para a igreja é família tradicional, a questão muito mais grave do que todas essas, na minha opinião. Bom, aborto talvez seja mais grave do que essa, mas você tem uma tão grave quanto, que é a questão da sexualização dos jovens, inclusive com promoção de troca de sexo, mutilação e troca de sexo de jovens, de crianças em alguns casos. O próprio marxismo, ele é, pela definição do próprio Karl Marx, que chama religião de ópio do povo, eles são absolutamente incompatíveis. O Karl Marx dizia que a religião era a pior camada da superestrutura que precisava ser destruída para que a revolução pudesse acontecer. E muitas pessoas já têm identificado isso. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que cheguei a falar aqui no programa, que a Nancy Pelosi, que é uma esquerdista que é presidente da Casa dos Representantes, uma espécie de Câmara dos Deputados, ela é speaker da Casa dos Representantes, é uma espécie de presidente da Câmara dos Deputados americana, ela está impedida de receber comunhão, de participar, de receber a comunhão e comungar em São Francisco, onde ela é proibida pelo arcebispo Salvatore Cordileone, que é o arcebispo de São Francisco, dizendo, inclusive, que hoje, como ela está em situação de pecado, ela não pode receber a comunhão. E eu, sinceramente, acho que essa deveria ser a posição da igreja no Brasil. Se alguém está... A igreja costuma ser bastante rígida, na verdade, sobre quem pode ou não receber a comunhão. E pessoas que promovem ideias tão abjetas como a que eu mencionei aqui, jamais poderiam, pela doutrina católica, receber a comunhão. Jamais poderiam. E pela visão evangélica também. Não poderiam comungar. As escrituras são claras, dizendo que se você está em pecado e você participa da comunhão, pelo contrário, você está fazendo um grande mal. Eu só chamo atenção ainda nesse ponto sobre o fato de que nos Estados Unidos os republicanos já contam com algo como 80% dos votos protestantes. 80% dos votos dos cristãos protestantes e evangélicos dentro dos Estados Unidos. Se o Brasil seguir a mesma proporção hoje, né, com o crescimento cada vez maior das igrejas evangélicas, alguns números apontando que eles já são metade do país. Se o Brasil seguir a mesma proporção e votar no presidente Bolsonaro ou contra a esquerda na mesma proporção que os Estados Unidos, é impossível praticamente que o Lula consiga ser eleito. E para isso, por isso esse pavor da esquerda agora nesse momento, dizer que estão misturando religião. Mas se você é um pastor de uma igreja e você neste momento não está conversando com os seus fiéis a respeito do que representaria a vitória do PT, o que representaria a esquerda no poder, se você não está fazendo isso como pastor, eu acho que você está deixando as suas ovelhas desprotegidas por um lobo muito mau que está à espreita. Vamos lá, mais um tema que agitou a semana foi a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A gente já cansou
de falar nesse programa sobre o TSE, essa verdadeira jabuticaba brasileira, né? Uma corte que consome e seus TREzinhos espalhados nas unidades da federação, que consome bilhões e bilhões de reais, inclusive em anos não eleitorais. Pois bem, o TSE tem lá seus 7 integrantes de cúpula que analisam os recursos, especialmente neste período, eleitorais. Desses 7 integrantes, 3 são do Supremo Tribunal Federal. E, neste momento, são Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Pois bem, eles vão passando o bastão um para o outro, né? E Alexandre de Moraes assumiu a Corte Superior Eleitoral. E aí, algo que deveria ser absolutamente protocolar, uma simples, enfim, um café ali e dizer, olha, assumi, agora, a partir de agora, eu comando aqui essa corte, vou analisar os processos. Se transformou num verdadeiro teatro desnecessário, que quem pagou foram vocês que estão nos assistindo, nós que estamos aqui fazendo esse programa, tapete vermelho, convidados chegando ali ao lado dos dragões da independência, perfilados, né? A impressão que se tinha era, naquele tapete vermelho, era que em algum momento, algum jornalista, inclusive, que foi transmitida, a posse foi transmitida pelo consórcio. Eu estava aguardando, Fabi, e aí você que é mulher entende, né? Sabe aquele momento da cerimônia do Oscar em que surgem quem comenta os vestidos, olha o figurino de quem está passando pelo... Eu achei que ia ter um momento, mas não aconteceu exatamente assim. Ninguém comentou o figurino da Dilma Rousseff, que estava presente, né? E aí tinha o José Sarney, que a gente não via há muito tempo, o Michel Temer, o Lula. O presidente Jair Bolsonaro foi com a primeira-dama, com o Carlos Bolsonaro, por dever institucional. Ele é o chefe da nação, ele compareceu. E o Alexandre de Moraes fez um discurso, uma grande homenagem às urnas eletrônicas, né? Aquilo que se tem de mais avançado cientificamente no Brasil, que são as urnas eletrônicas. No Brasil, Butão e Bangladesh, referências para o planeta. Né? E, paralelamente, os críticos, os adversários e esse pessoal da velha imprensa, mas, enfim, comemorando tudo aquilo, como uma grande né? Teve até uma frase, né? O xerife enquadrou o capitão, né? Mas, olha, algo é ridículo, não tem outra palavra para descrever melhor isso tudo. Diga lá, Fabi. Vamos para os detalhes. O red carpet, né, que teve lá, eu chamei atenção para isso, porque quando eu vi, eu achei tão bizarro. Como se não bastasse tudo isso que o Silvio relatou, os 4 ex-presidentes do Brasil estavam em cima de um tapete persa, né, para destacar bastante, falar, olha, esses aqui são mais especiais do que os especiais que temos aqui. Poucas pessoas falaram, mas eu reparei na plateia, por exemplo, tinha José Eduardo Cardoso, né, que já foi advogado da Dilma, essas figuras assim pitorescas. O mais interessante também, por exemplo, a nossa jornalista na Jovem Pan, a Yasmin Costa, ela não pôde entrar. Nós não somos a mídia permitida, então ficou da porta, mas fez uma cobertura excelente, não precisou adentrar ao red carpet. Mas estava lá, a mídia, né, tradicional estavam contando, estavam com um detector de aplausos para ver quem é que aplaudia a urna eletrônica, para quem não aplaudisse, eles delatavam quem não aplaudia. Isso aconteceu com o Carlos Bolsonaro, que, aliás, muito bem representou. Obrigada, Carluxo, fez as nossas vezes ali naquela micareta jurídica misturada com micareta política. Ele nem levantou na hora que foi para enaltecer, né, o dogma das sacrossantas urnas eletrônicas. Ele realmente não aplaudiu, nem mesmo levantou. O discurso do Alexandre de Moraes, eu iria ressaltar alguns pontos, mas ele fala muito bem falado, aliás, como ele fala nas petições dele, para quem lê. Ele explana muito bem sobre liberdade de expressão, ele vai no conceito tradicional, assim como ele também fazia quando ele era professor, e aí no finalzinho ele dá um senão, e esse senão ele deturpa tudo, e fica aquela coisa, né, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Também concordo, só que tem o instrumento
jurídico específico para quem for agredido. E ele não está usando esse exemplo nem para ele e nem para os amigos dele. E aí a gente vê aquele bando de sorrisos amarelos, aqueles tapinhas nas costas, que é um bando de falsidade entre eles. E aí eu não vou esquecer do sorrisão do Lewandowski, quando foi passar o bastão ali, ele entrou como se fosse realmente, nossa, que cerimônia fantástica. E aí o hino nacional também, que a gente precisa dizer, que só o presidente Bolsonaro colocou a mão no peito. E teve gente no meu Twitter, gente, que veio colocar a legislação de 1971. Hello, pessoal, já tem a Constituição de 1988, viu? Dizendo que seria um extremo desrespeito ao hino nacional quando você coloca a mão no peito. Gente, esquerdista tem cada uma, não é mesmo? Não, e aí eles se posicionaram todos ali como os Avengers, né? Os Vingadores todos ali. Nós vamos vingar a República, né? Não vai ter golpe. Depois dessa fala do Alexandre de Moraes, o 7 de setembro não vai terminar em golpe. Pois é, Silvio, você sabe que eu estava assistindo, e aí num primeiro momento eu falei assim, eu acho que é um documentário sobre a Rússia, os czares da Rússia. Aí fiquei prestando atenção, falei, não é sobre a Rússia, porque está muito grandioso para ser sobre czar da Rússia, né? Está muito exagerado, é mais do que o czarismo da Rússia. Eu falei, opa, é uma cerimônia, né, de posse ali do Alexandre de Moraes. E aí, o que me chama a atenção nisso? Eu só estava esperando, antes disso, você estava esperando a comentar os vestígios. O Galvão Bueno aparecer ali falando, é tetra, né? Só faltou isso daí. Mas, Silvio, o que me chama a atenção é a narrativa que começou a ser criada. Na eleição passada, o Bolsonaro é um fascista. E aí a palavra foi desgastada, perdeu seu significado, porque, claro, nunca foi, né? E se desgastou. E hoje a narrativa que se emplaca para essa eleição precisamos defender a nossa democracia que está em risco, que é muito parecida com a narrativa criada na eleição do Trump quando ele ganhou. Aliás, tem um compilado, convido vocês a entrarem no YouTube, tem um compilado de vídeos, a imprensa, vários veículos do consórcio de lá, repetindo a mesma frase, "It's extremely dangerous to our democracy." Eles repetem a mesma frase. E aqui a gente percebe essa velha imprensa moribunda, o consórcio, repetindo a mesma frase. O discurso do Supremo, do TSE, é sempre nesta direção. Para o quê? Para criar essa narrativa de que a democracia do Brasil está sob ataque. Mas quem anda desrespeitando mesmo a democracia? Quem é que censura deputado? Quem é que rasgou o processo de impeachment? Quem é que tirou do presidente a prerrogativa de fazer lockdown e transferiu para os governadores, impedindo o direito ao sustento, impedindo o direito de ir e vir? Quem é que desmonetiza canais de direita, de pessoas que nem têm foro no Supremo Tribunal Federal, desmonetiza de maneira vaga? Quem é que faz isso? Quem é que está atropelando a democracia? É só analisar os fatos e confrontar com a narrativa. Pois é, acho que até para estabelecer esse paralelo com os Estados Unidos, como o Alan traçou aqui, Paulo, passo aí a bola para você, esse é um ponto interessantíssimo mesmo. Eu acho que para quem está prestando atenção, nós vivemos momentos muito simbólicos na democracia brasileira. Na semana passada nós tivemos, e eu avisei do simbolismo da cartinha, do Beautiful People, da diferença do que a elite brasileira quer para o que o povo quer, a diferença entre esses dois e como aqueles se acham melhores do que esses, né? Como a elite se acha superior e mais preparada do que o povo. Eu acho simbólico também esse momento que o Alan descreveu muito bem, dessa posse do czar, a transferência de poder do povo e dos mandatários do povo para quem realmente manda no país, para um burocrata não eleito que era para ser nosso empregado e, no entanto, é hoje quem manda no país. E deixou claro quem manda no país na sua própria cerimônia de posse. Para quem está prestando atenção, isso é muito simbólico, porque os atos das pessoas refletem a forma como elas se veem, refletem as suas ideias, refletem a forma como os seus pares também os veem. E eu só queria fazer um ponto de discordância frontal à ideia de que o Alexandre de Moraes fez um discurso
defendendo, de alguma forma, a liberdade de expressão, seja como professor ou seja de qualquer forma. E eu falo isso, trazendo o paralelo aqui para os Estados Unidos, porque a liberdade de expressão está prevista na primeira emenda da Constituição americana. Por ser a liberdade fundamental e mais importante, ela está prevista na primeira emenda da Constituição. E eu acho que a forma que o texto constitucional é escrito aqui nos Estados Unidos é muito bom. Ela diz o seguinte: o governo não fará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. O governo não fará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. Ela não está nem dizendo que todos têm direito à liberdade de expressão, porque esse direito à liberdade de expressão é dado por Deus. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de falar e de pensar, ele nos deu esse direito. E o governo do povo, o governo da autorrepresentação diz o seguinte: o governo existe para proteger o direito da liberdade de expressão que foi dado a você por Deus, e não fará nenhuma lei, porque a liberdade de expressão deve ser irrestrita. O que não significa que, se você mentir, você não pode ser responsabilizado. Se você caluniar, como existe a previsão legal no Brasil, caluniar, difamar, você injuriar, você não possa ser responsabilizado de alguma forma por isso. Mas o seu direito de se expressar, ele é absoluto, não dado a você pelo Alexandre de Moraes, nem limitado a você pelo Alexandre de Moraes. Ele vem de Deus, nem pela Constituição brasileira, mas por Deus. Esse é um direito que vem de Deus. E eu vou ler o que o Alexandre de Moraes disse. Ele disse assim: a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Quem disse? A liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. Quem disse que nós estamos tentando destruir a democracia, ou que alguém está tentando destruir a democracia? Ou se alguém quisesse destruir a democracia, a liberdade de expressão também é garantida nesse caso. A liberdade de expressão não é a liberdade de destruição das instituições. Ora, quem define o que é destruição das instituições e quem define o que é crítica para a melhoria das instituições? Liberdade de expressão, diz o Alexandre de Moraes, não é destruição da dignidade e da honra alheias. Ora, existe foro adequado para você discutir isso, mas a liberdade de expressão prévia existe. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio preconceituosos. Ora, quem define o que é discurso de ódio? Quem define? Se você não tem liberdade de se expressar para você definir e discutir o que discursos são bons ou não, a determinação do que é discurso de ódio é apenas do Alexandre de Moraes. A liberdade de expressão não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático de direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral. Ora, a liberdade de expressão permite a discussão de qualquer tema, porque liberdade de se expressar é a mesma coisa do que liberdade de pensar. E quando o Estado começa a interferir na sua capacidade de se expressar e de pensar, isso é a destruição das instituições, isso é a destruição da ordem constitucional, isso é a destruição da democracia. Entenda, ele utiliza jargões, chavões, que aparentemente são bonitos e inquestionáveis, para restringir a forma das pessoas pensarem. Isso é, para quem vive nos Estados Unidos e está acostumado com os fundamentos da liberdade de expressão, isso é absolutamente tirânico, perigosíssimo, gravíssimo, e que isso tenha sido dito e entendido como defesa da liberdade de expressão é mais assustador ainda. E não à toa, a palavra liberdade será empunhada nas ruas no 7 de setembro, verde e amarelo, Brasil adentro, da Avenida Paulista, passando pela orla de Copacabana, à esplanada dos ministérios. Não à toa, essa é a palavra que vai marcar o bicentenário da independência do Brasil e que é o grande temor de todo mundo que estava ali naquela cena grotesca em Brasília nessa semana. Pode ter certeza, se tem algo que esse pessoal todo ali junto tem medo, é da rua. É verdade, e vou concordar com o Paulo. Paulo, a liberdade ela não pode ser relativizada como estão fazendo. Esse jargão aí que o Alexandre de Moraes fez, que ele falou, ele repete nas petições que eu leio, sempre tem. O que eu disse é que ele faz uma explanação do que é de verdade a liberdade de expressão. Você lê e fala, nossa, que bonito. Aí ele chega nesse jargão que você falou, e aí ele desvirtua totalmente o conceito. E esse jargão só aplaudiu os abduzidos ali do discurso que está tentando
tentando limitar a nossa liberdade, nosso direito de viver, né? Porque ninguém é vivo plenamente se não puder falar o que pensa. E correndo o risco, sim, depois de ser punido. Isso não tem problema algum, a gente sabe como funciona. O problema é que a galera aí quer dizer que nós somos os antidemocráticos. É importante lembrar que o 7 de setembro do ano passado, ele foi, acho que a maior manifestação de rua que tivemos, né? Aqui no Brasil, não me lembro de alguma maior, eu estive presente em algumas delas. Uma delas, né, as do impeachment da ex-presidente Dilma foram muito grandes. Mas a minha impressão, também. eu estive em ambas, a minha impressão realmente é que foi 7 de setembro na Paulista, foi muito algo, grande mesmo. as pessoas não conseguiam nem se mexer, se desmaiassem, continuavam de pé, de tão lotado que estava. Foi essa impressão que eu tive. Mas, assim, novamente, a nossa liberdade corre risco, porque também estamos acompanhando os governos de esquerda da América Latina, estamos vendo o que está acontecendo. E o ex-presidente Lula, no discurso já de campanha, ele vem falando o que ele vai fazer. Dessa vez ele não está disfarçando, ele não vai blefar, gente. O que ele está dizendo que ele vai fazer é aterrorizante nesse aspecto. Liberdade, você vai ter a sua liberdade relativizada, né? As leis que fizemos, teto de gasto, reforma trabalhista e outras coisas, tudo que o mercado financeiro precisa para o Brasil decolar de verdade, ele vem falando que ele vai fazer o oposto. Então, o grande receio desse pessoal que está combinando entre si, junto com essa mídia totalmente combinada, jogo combinado, eles acham que o povo não tem poder. Só que as grandes massas, como você disse, é o que preocupa eles. Veremos. Exatamente. Aí, só para deixar claro, quando a gente fala tem medo das ruas, é do povo na rua fazendo justamente isso. Uma manifestação ordeira, ou, no caso, celebrando o bicentenário da independência de forma ordeira, democrática, mas povo na rua. Como sempre foi, né? As manifestações elas foram extremamente ordeiras. E isso que a Fabi trouxe, que o Lula está avisando o que ele vai fazer, eu tenho conversado essa semana com alguns gestores especializados em América Latina. E aí a gente lembra que o país que era referência era o Chile. O Chile sempre era citado, né, como uma referência. Sabe qual é o país que hoje é citado, que está fazendo a lição de casa e está fazendo tudo certinho? É o Brasil, porque justamente todos os outros já estão indo para o vinagre, né? Olha o que está acontecendo com o Chile, possibilidade de entrar em recessão, nova constituinte, está uma bagunça desde que esse novo governo de esquerda ele foi eleito. O mesmo se diz da Colômbia, do Peru, da Argentina. Então o Brasil ele está sendo um oásis ali na América Latina, não é à toa que está entrando muito dinheiro aqui, atualmente entrando dinheiro para a Bolsa, inclusive. Agora, esse processo ele foi muito demorado, é algo que se inicia após o impeachment da ex-presidente Dilma. Todo esse ajuste custou muito para o país. Houve um grande esforço de vários setores da sociedade brasileira, e isso pode ser jogado no lixo, assim, numa eleição, porque não tem candidato de terceira via e não tem governo de terceira via. Em nenhum lugar do mundo está tendo governo de terceira via, eles estão radicalizando. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, as ideias assim de esquerda, inclusive na economia, né? Aí o Paulo pode até complementar aí o que eu disse. Então vai, Paulo, complementa o que o Alan disse para a gente amarrar o programa e partir para as mensagens que chegaram. Mais grave do que, sem dúvida nenhuma, o Alan coberto de razão, ideias cada vez mais extremistas e de esquerda na economia, inclusive na economia americana. Nós chegamos essa semana ao absurdo de um pacote trilionário para combater de gastos governamentais, para combater a inflação, de um pacote trilionário de gastos governamentais para promover a pauta radical ambientalista dentro dos Estados Unidos, aumento drástico de impostos, contratação de mais de 80 mil funcionários da Receita Federal Americana, do IRS, para investigar e fiscalizar a transferência de $800 entre as pessoas, pelo nosso equivalente aí ao Pix brasileiro. Isso é o governo do Joe Biden. Mas mais grave do que isso é o que nós estamos vivendo aqui, e que podem ter certeza é um filme que nós veremos no Brasil caso o presidente Bolsonaro não seja reeleito, que é o da perseguição, utilização do sistema judiciário para perseguição política de opositores. Isso está acontecendo desde as pessoas comuns, pessoas que participaram das demonstrações, que eu volto a reiterar,
pacíficas no 6 de janeiro, onde ninguém morreu, ao contrário da narrativa mentirosa da imprensa, ninguém morreu vítima da multidão no 6 de janeiro, mas nós estamos vendo perseguição implacável a essas pessoas com penas de 20 anos na cadeia, uma coisa insuperável, e perseguição até ao presidente dos Estados Unidos. Nós falamos sobre a ação do FBI dentro fazendo uma busca e apreensão dentro da casa do presidente dos Estados Unidos, algo sem precedente. Agora o presidente está pedindo que se abram os registros para o público para dizer o que tem por trás dessa busca, e no final das contas o Departamento de Justiça está dizendo não, pelo amor de Deus, não divulga. Então as ações, comissão do 6 de janeiro, que é a nossa CPI do circo aqui, a investigação do FBI até com lei de espionagem atrás do Trump, podem ter certezas que o paralelo entre isso, entre o que aconteceu na Bolívia com a Agnès, que presa, condenada a mais de 10 anos por atos contra a democracia, podem ter certeza, caso o presidente Bolsonaro não seja reeleito, ele e a família dele e os seus apoiadores e muitos dos seus eleitores serão ainda mais perseguidos do que já estão agora. Muito bem, então vamos lá, vamos acompanhar quem mandou mensagem pra gente, quem faz os 62 minutos com a gente pelas redes sociais, inclusive ao longo da semana escrevendo, comentando o programa da semana anterior, comentando este programa. Vamos lá, girando, produção. O primeiro tweet da Elvira Costa, assisto todos os domingos, adoro esse programa. Muito obrigado, Elvira, e a todo mundo que faz companhia pra gente na noite de domingo. E aí, Fabi? Joana Dark Nogueira Ferreira, democracia não tem lado. O mar verde e amarelo vai mostrar para eles que as pesquisas não falam, é verdade, é o povo que fala. E aí, Alan, vamos ver se a letra vem e te ajuda dessa vez. Olha, agora eles foram legais comigo. Eu tenho uma surpresa para a semana que vem. Wilson Cortelazzo, esse programa é muito bom. Não perco um domingo. Essa é a diferença quando você vem com a lente de contato, que até o mundo você acertou. Diga lá, Paulo. Olha, eu queria, antes de ler o comentário, lembrar e avisar as pessoas que esses comentários são extraídos do nosso canal do YouTube, do canal do programa 62 Minutos. Então, que as pessoas quiserem participar, o melhor lugar para elas participarem é no canal do programa 62 Minutos, que eu volto e reitero o meu pedido de que as pessoas se inscrevam no canal do programa, além, claro, do canal da Jovem Pan, mas também no canal do programa. Então, fica esse aviso aí. Agora eu leio o comentário da nossa querida Andrelina Pereira Gomes. Muito bom ver equipes de jornalismo que trazem a verdadeira notícia e não agem como as grandes mídias que só querem ver o mal do Brasil. É isso. 72 é justamente um contraponto, né? Fabrício Pinheiro, só lembrando que as entrevistas do presidente tinham lives da live simultaneamente, ou seja, foi imensurável o quanto ele furou a bolha e o tamanho do alcance, diferentemente do Lula, que não vai a ambientes e entrevistas não controlados. Foi o que a gente falou hoje à noite, Fabrício, é verdade. Mais um para Fabi. Jane Costa de Andrade Berber, parabéns aos pais do programa, aos pais? Os pais, deve ser da semana passada, pais, não é? Esse foi verdade. Dia dos Pais, exatamente. Mais um pro Alan. Larry Jerry Belloc, é isso? É, deve ser isso. Programa sensacional. Como é bom ver um jornalismo que fala a verdade. Bom, já estamos zerando. Paulo Figueiredo, o último. Vamos lá. Rita Volpe, pessoal, vocês são excelentes. Doutora Fabi com excelentes posições e o Paulo Figueiredo também com reflexão top sobre comparando a turma da cartinha com a turma que não está na bolha. Show, parabéns a todos vocês. Muitíssimo obrigado, Rita. É isso aí. Uma ótima noite para você que não está na bolha. Se você está na bolha e chegou até esse programa, dá tempo ainda de sair dela. Muito boa noite, Fabi. Até domingo. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Até o próximo domingo, pessoal. Alan. Valeu, Silvio, Fabi, Paulo e a nossa audiência. Obrigado. É isso, Paulo. A gente se vê semana que vem. Certamente. Estamos juntos semana que vem e com a audiência que está deixando a gente passar o finalzinho de domingo com eles. Muito obrigado a você, portanto, pela sua audiência. Muito obrigado à produção de 62 Minutos. Fiquem com Deus. Uma boa semana e até mais.